A nossa história começa com um rio que acorda em pé, cercado por nuvens, bem na frente de um anjo. O anjo começa explicando que ele acabou de morrer, mas que ainda não vai seguir pro além. Resumindo, o rio virou a mais nova vítima do formidável Caminhão Kun. Agora é o Michael quem vai mandar ele para um novo mundo, para começar a vida do zero. Segundo o Michael, o rio não vai ter nenhuma missão especial ou objetivo grandioso nesse novo lugar. Ele vai estar livre para viver do jeito que quiser. Quando o Rio diz que quer levar uma vida tranquila e de boa, o Michael não vê problema nenhum. Mas antes de mandar ele, o anjo precisa dar um resumo rápido do mundo onde ele vai reencarnar. O lugar se chama Fai, um mundo mágico onde mais ou menos 20% da população consegue usar magia ligada ao seu elemento natural. No caso do Rio, o elemento mais forte dele é a água. Como ele pediu uma vida pacífica, o Michael já deixou uma casinha aconchegante pronta para ele. Como itens iniciais, ele deu 2 livros de introdução, uma faca e ainda colocou uma barreira mágica em volta da casa para afastar monstros. Como parte do kit iniciante, o Michael deu para ele uma casa de gelo com comida suficiente para 2 meses, então o Rio não precisa se preocupar em passar fome por um tempo. E também deixou um livro cheio de informações sobre os monstros que ele pode encontrar na região, que vai ser bem útil quando ele tiver que lidar com as criaturas da floresta. Por enquanto, o Rio está animado para testar as novas habilidades mágicas. Ele sai para fora e solta o feitiço da bola de água, e na hora aparece uma esfera de água na mão dele. A magia é bem mais simples do que ele imaginava. Mais impressionante ainda, ele consegue conjurar só imaginando a esfera sem precisar falar nada. Agora que sabe que consegue usar magia, ele corre pro banheiro e começa a encher a banheira, mas logo percebe um problema: ele só sabe criar água e não quer tomar banho gelado. Então ele vai lá fora e tenta fazer uma fogueira para esquentar a água. O problema é que ele não faz a menor ideia de como acender fogo desse jeito. Depois de tentar um pouco, ele desiste e se joga no chão, derrotado. Só que quando ele olha para o sol, tem uma ideia. Pega um balde, enche de água e começa a tentar comprimir o líquido, extraindo calor. Aos poucos, o gelo começa a se formar. Com mais um pouco de esforço, ele molda o gelo numa espécie de lente improvisada. Usando essa lente, ele concentra a luz do sol e consegue acender a fogueira. Com o fogo aceso, ele esquenta a água e finalmente toma um banho quente. No fim do primeiro dia, ele relaxa e aproveita o momento. Agora que aprendeu a criar gelo, ele se dá conta de que o contrário também deve ser possível. Se ele consegue tirar o calor da água para congelar, também deve conseguir adicionar calor e deixar a água morna. Mas isso vai precisar de prática. No dia seguinte, enquanto toma café da manhã, o Rio começa a pensar. Ele só tem comida para 2 meses, então logo vai precisar sair para caçar. Mas uma faca simples provavelmente não vai servir para se defender dos monstros da floresta. Então ele decide treinar magia ofensiva. Primeiro, tenta lançar uma bola de água num tronco de árvore. E funciona como ele imaginava. Mas percebe que um respingo desses não vai adiantar nada numa luta de verdade. Ele lembra que pode aumentar a força da água se comprimir a esfera e concentrar a pressão. A ideia é boa, mas ele ainda não tem controle suficiente. O jato de água mal é mais forte que uma pistola d'água de brinquedo. Aí o Rio lembra de uma coisa que o Michael disse antes da reencarnação. Magia depende muito da imaginação. Quanto mais clara for a imagem na cabeça, melhor o resultado. E o resto é treino. Depois de vários dias treinando direto, os jatos de água dele começam a ficar mais fortes. Ainda não o bastante para derrotar o monstro, mas já é um bom começo. Ele também aprende a criar água quente e agora pode tomar banho morno sempre que quiser. O controle de temperatura ainda tá meio ruim, mas ele segue praticando. Na manhã seguinte, resolve treinar magia de gelo de novo. Dessa vez, tenta formar gelo direto do ar. É bem mais difícil e leva quase 3 minutos, mas ele consegue. Só que, diferente da água, o gelo é bem mais complicado de lançar com força. O treinamento de combate ainda não tá rendendo muito. Nenhum dos feitiços que o Rio inventou tem força real. Mesmo assim, ele continua se esforçando por horas, sem parar, até cair de exaustão por falta de mana. Percebendo que chegou no limite por hoje, ele decide descansar. Mas no dia seguinte, assim que recupera a energia, volta a treinar com tudo. Essa rotina vira o novo dia a dia do Rio. Nas semanas seguintes, com todo esse esforço, ele já consegue criar gelo instantaneamente e agora tem um feitiço ofensivo confiável. Com seu set de magias ofensivas finalmente pronto e os estoques de comida começando a acabar, o Rio se aventura pela primeira vez na floresta para caçar. Logo de cara, ele encontra pegadas de algum animal e decide seguir. Isso leva ele até um rio próximo. Enquanto explora a área, o Rio encontra um pouco de quartzo na beira do rio. Dá para usar para acender fogo batendo contra o fio da espada. Ele também aproveita para pegar umas ervas desintoxicantes caso precise mais para frente, mas do nada ele ouve um rosnado forte vindo de trás. Quando se vira, dá de cara com um javali menor e fica paralisado. O bicho parte para cima dele, e como essa é a primeira vez que o Rio enfrenta uma situação de vida ou morte, ele entra em pânico. No último segundo, consegue se jogar para o lado e desvia por pouco da investida. Só que o javali não desistiu. Ele se vira para atacar de novo. Por sorte, a mente do Rio clareia bem na hora. Quando o javali vem para cima, ele cria uma trilha de gelo embaixo das patas da criatura, fazendo ela escorregar.
Sem perder tempo, ele invoca várias pontas de gelo afiadas bem no caminho do bicho, e acerta em cheio, matando o javali na hora. Depois disso, o Ryu pega o livro de monstros para entender melhor o que enfrentou. Pelo que está no livro, o javali menor é o monstro mais fraco daquela floresta. Dá pra ver que o guia é feito para iniciantes, né, já que a maioria das criaturas listadas são bem básicas. Só que mais pro fim do livro, ele vê 2 páginas extras meio destacadas. Parece que tem coisa importante ali. Uma das páginas fala sobre dragões, criaturas absurdamente poderosas, capazes de destruir cidades sozinhas. O guia recomenda fortemente que se algum dia você encontrar um, a melhor coisa a fazer é correr. Tentar lutar seria inútil, mas ao mesmo tempo, fugir de um dragão também é quase impossível. Ou seja, encontrar um é basicamente game over. A outra página menciona seres misteriosos chamados Akuma, que seria um tipo de anjo caído, mas o livro quase não traz informações sobre eles. Só diz uma coisa, se você vê um, já era. No dia seguinte, o Ryu sai de novo para caçar. Mas enquanto está distraído, um falcão gigante assassino mergulha do céu e ataca de surpresa. A criatura usa magia de vento para lançar cortes afiados como navalha. Ryu não tem escolha a não ser fugir, criando rapidamente escudos de gelo para bloquear as lâminas de vento que vêm em sua direção. Ele sabe que falcões são inimigos extremamente perigosos e preferia evitar a luta, mas escapar não é uma opção, então ele decide encarar. Levanta a mão e dispara vários jatos de água, mas o falcão desvia com facilidade e vem direto para cima usando mais magia de vento. O Ryu consegue reagir a tempo, forma um escudo de gelo que corta o olho do falcão, fazendo a criatura cair no chão. Pouco depois, o falcão recobra a consciência, mesmo com o olho perdido para sempre. Ele voa para longe, mas antes de desaparecer, encara o Ryu por um instante. Aquele olhar deixa claro, agora é pessoal. Ryu suspira aliviado por ter saído vivo, mas sabe que isso está bem longe da vida tranquila que ele tinha imaginado. Durante a perseguição com o falcão, ele correu tão fundo na floresta que acabou se perdendo. Ele anda por um tempo até que escurece. Enquanto tenta achar o caminho de volta, ele encontra um lago iluminado e bem no meio dele está um Dullahan. E pelo jeito da criatura, ela já percebeu a presença do Ryu. Com o tempo, o Ryu vai melhorando suas habilidades com muito treino, dominando a arte de caçar e conservar comida sem grandes dificuldades. A magia de água dele ficou bem mais poderosa. Agora ele consegue invocar lâminas de gelo afiadas como facas e fazê-las caírem num instante. Até os jatos de água dele ficaram mais fortes, já cortam pedra com facilidade. Nesse ponto, ele se tornou bem habilidoso em combate, mas ele não treinou só magia de gelo. Desde o encontro com Dullahan, ele tem ido à floresta toda noite para enfrentá-lo. Curiosamente, o livro de monstros nem menciona esse tipo de criatura. Ou Dullahan não é considerado um monstro, ou é forte demais para estar num manual de iniciantes. De qualquer forma, o Ryu está determinado a encarar. Com o seu bastão de gelo, ele começa a lançar ataques, tratando o confronto mais como um treino do que uma luta de verdade. Mas o Dullahan é muito mais forte e habilidoso. Ryu faz de tudo para se defender com escudos de gelo, tentando bloquear os golpes que vêm, mas mesmo assim é derrotado em segundos. Apesar do Dullahan nunca ter falado uma palavra, o Ryu tem a sensação de que ele está tentando ensinar algo, como se estivesse moldando ele para se tornar alguém mais forte. De repente, o Dullahan ergue a espada e canaliza magia de água para estender a lâmina. Nesse momento, o Ryu fica chocado ao perceber que ele também usa magia de água. Depois de mostrar como a técnica funciona, o Dullahan entrega a espada para o Ryu e vai embora tranquilamente em direção ao lago. Um dia, enquanto o Ryu tá caçando, ele é surpreendido por aquele mesmo falcão assassino do encontro anterior, mas tem algo estranho. Ele não lembra do falcão ser preto. Provavelmente evoluiu, treinou e ficou mais forte só para esse momento de revanche. O falcão mergulha do céu, soltando uma chuva de cortes de vento. O Ryu responde conjurando 5 camadas de muros de gelo para se proteger. Só que agora, com os ataques do falcão bem mais fortes, essas barreiras somem num piscar de olhos. Ele começa a ficar ansioso, sentindo a pressão. Desesperado, o Ryu corre pelo campo, levantando muros de gelo para tentar escapar dos golpes. Quando vê uma brecha, ele ataca com várias pontas de gelo, mas o falcão desvia fácil, avançando com uma velocidade absurda. E ainda não acabou. O falcão solta um grito bem agudo. Numa frequência que atrapalha a magia do Ryu, os escudos de gelo desaparecem e ele fica totalmente exposto. O falcão continua parado no ar, bem na frente dele, e o Ryu sente que vem um ataque forte. Só não sabe quando. Segundos depois, sente uma carga elétrica no ar e do nada um raio é lançado direto nele. Por sorte, ele consegue usar um pedaço de pau como para-raios e pular pro lado, escapando por um tris. Ainda se recuperando do susto, o falcão mergulha de novo para dar o golpe final com as garras. No último instante, Ryu invoca sua espada de gelo e consegue desviar o ataque. Eles trocam mais alguns golpes até que o Ryu lembra do treinamento intenso com o Dullahan. Quando percebe uma abertura na defesa do falcão, ele acerta a espada direto no pescoço da criatura. O falcão cai no chão e o Ryu caminha até ele, com uma sensação estranha de compreensão. Ele entende como o falcão se sente. Depois de perder um olho, ele treinou sem parar, tentando provar que era mais forte. E o Ryu também fez a mesma coisa, treinou, evoluiu e no fim venceu. Depois disso, o Ryu começa a voltar para casa, mas do nada um dragão aparece na frente dele. Ele se lembra do que o livro dizia, dragões são invencíveis, e acha que esse é o fim.
Mas para sua surpresa, o dragão fala com ele por telepatia. E o mais inesperado, não parece nada agressivo. O dragão diz que tá só de passagem, procurando um falcão preto que passou por ali. Ele quer saber se o Ryu viu alguma coisa. Aliviado por não estar em perigo, Ryu entende que o dragão tá falando do falcão que ele acabou de derrotar. Meio nervoso, ele se desculpa e explica que foi atacado primeiro e só se defendeu. O dragão fica chocado ao saber que um humano derrotou um falcão, mas não parece bravo. O que realmente chama a atenção dele é a espada que o Ryu tá carregando. Ele reconhece na hora como sendo a espada do Rei Ada. Pra esse rei ter confiado uma arma dessas a um garoto, o Ryu deve ter feito algo importante. O dragão acaba criando um certo respeito por ele. E como o Ryu ainda tá tentando entender esse mundo novo, aproveita para fazer algumas perguntas. Eles acabam conversando por horas, até que anoitece e o dragão diz que precisa voltar para casa. Ryu agradece pela conversa e o dragão também agradece, dizendo que fazia muito tempo que não tinha um papo tão interessante. Eles se despedem. Enquanto isso, lá no céu, Michael tá revisando os registros da reencarnação do Ryu, quando percebe algo que tinha deixado passar. O Ryu recebeu um traço oculto. E é um traço que Michael não via desde que mandou uma garota para esse mundo. Há 10 mil anos. O traço do Ryu é juventude eterna. Michael fica intrigado, é algo bem raro. Ryu vai até a praia com vontade de comer frutos do mar grelhados com sal, mas acaba se deparando com um naufrágio enorme. Ele vê o corpo de um homem e fica triste, mas logo escuta o gemido de outro, e sente um certo alívio ao perceber que ainda tem alguém vivo. Abel lembra que o navio foi destruído por um monstro marinho gigantesco, e fica surpreso por ainda estar vivo. Ele olha em volta, vê suas coisas ao lado da cama, pega a espada e sai da casa. É aí que Ryu aparece e dá um oi. Abel se assusta por não ter percebido a presença dele, provavelmente por causa da roupa. Abel está pensando mal por causa da aparência dele, mas logo percebe que não deveria julgar o cara que acabou de salvá-lo. Abel se apresenta e agradece por ter sido salvo, mas Ryu diz que só levou ele para casa, então não precisa agradecer. Aí ele dá a notícia ruim. Infelizmente, ninguém mais sobreviveu. Abel entende que os corpos devem ter sido levados pela maré. Ele conta que todos ali eram contrabandistas, então Ryu não precisa se preocupar com eles, o que deixa Ryu bem surpreso. Antes que Abel diga mais alguma coisa, o estômago dele ronca de fome. Ryu então chama ele para almoçar. Enquanto comem, Abel descobre que Ryu não tem outras roupas, o que o surpreende. Ele pergunta por que não compra roupas novas, mas logo percebe que sem dinheiro e sem cidade por perto isso não é tão simples. Abel imagina que Ryu deve caçar para conseguir comida e pergunta se ele usa a faca para isso, mas Ryu explica que só usa para se defender e para limpar o que caça. Ele na verdade usa a magia da água para caçar. Abel fica impressionado. Mesmo nas regiões centrais, só metade da população consegue usar magia, e ele mesmo não faz parte desse grupo. Ryu lembra que o Michael falou que só 20% das pessoas conseguem usar magia. Mas como Abel não entende o que ele murmura, Ryu desconversa. Depois, Abel pede para Ryu levá-lo até a costa porque quer confirmar uma coisa. No caminho, ele pergunta se Ryu precisa de um cajado, já que é mago, mas Ryu diz que não tem um. E isso deixa Abel chocado, ele acha que Ryu é pobre demais para comprar um. Então diz que se tiverem problemas, ele mesmo vai na frente. Mas Ryu se recusa. Abel insiste, dizendo que é o mínimo que pode fazer, senão vai ficar com fama de só ser o cara que precisa ser salvo. Então Ryu concorda, meio contra a vontade. Quando chegam à praia, os dois ficam surpresos ao ver que os corpos sumiram. Ryu acha que talvez os monstros tenham comido ou o mar tenha levado de volta. Abel pensa que, se Ryu não tivesse salvado ele, teria tido o mesmo fim, agradece por estar vivo. Nosso protagonista comenta que Abel deve ser um cara de sorte, e ele concorda. Depois, Abel fala que é estranho o cara que salvou sua vida estar chamando ele de Senhor. Ryu responde que só faz isso porque achou que Abel era mais velho, mas como ele pediu, passa a chamá-lo pelo nome. Abel fica feliz, diz que é assim que os amigos dele o chamam. Ryu se surpreende com Abel chamando ele de amigo, mas antes que pense muito nisso, Abel diz que não conseguiu encontrar o que estava procurando. Ryu pergunta o que ele vai fazer agora, e Abel responde que precisa encontrar os amigos dele de alguma forma, e o primeiro passo é chegar até a cidade de Lum. Ryu nunca foi lá, mas acredita que fica ao norte e que eles vão ter que atravessar a ilha por aquele lado. Abel então tem uma ideia e resolve chamar Ryu para ser o guia dele. Ryu aceita, mas pede pelo menos um dia para se preparar. Nesse momento, ele percebe que não vai mais conseguir viver a vida tranquila que sonhava. À noite, Ryu avisa Abel que precisa se despedir de alguém. Abel estranha, já que tá bem tarde, mas Ryu diz que essa pessoa só pode ser encontrada nesse horário. Ao sair, Abel lembra que Ryu disse antes que ninguém mais morava por ali, mas pensa que talvez ele só vá prestar homenagem a alguém, e que talvez nem sempre tenha vivido sozinho na ilha. De qualquer forma, não é da conta dele. Mais tarde vemos que Ryu foi mesmo se despedir de Dulagan. Ele diz que vai até a floresta de Rondo e agradece pelo treinamento que recebeu, que foi o que o manteve vivo até agora. Como sabe que vai passar um bom tempo fora, decide dar tudo de si no
último treino. Ele vai com força total, mas Dulagan desvia de todos os ataques com facilidade, e Ryu acaba exausto. Antes de ir embora, Dulagan dá a ele roupas novas, o que deixa Ryu super feliz. Ele promete que vai usar com orgulho. No dia seguinte, eles finalmente começam a viagem. Ryu veste a roupa nova e ela cai perfeitamente nele. Mas no caminho, logo dão de cara com o javali. Abel pede para ele ficar para trás e só observar. Ele avança contra o bicho e usa uma habilidade de combate chamada Perfuração Total, que atravessa o abdômen do javali e mata o animal na hora. Ryu fica impressionado e pergunta que tipo de habilidade é essa. Abel responde que como Ryu é mago, provavelmente nunca viu algo assim, mas que é bem comum entre espadachins e quem luta com armas. Na manhã seguinte, enquanto continuam a jornada, Abel ouve um barulho e eles veem 2 lagartos no pântano. Como lutar na água seria complicado, eles resolvem seguir por um caminho alternativo. No meio do caminho, Ryu percebe que os homens-lagarto estão seguindo eles. Ele avisa Abel, que entende que não tem mais jeito, vão ter que lutar. Ryu diz que tem muitos, então vai usar magia para acabar com todo. Abel lembra que ele tá sem cajado, mas Ryu só recita um feitiço e lança agulhas de gelo, derrotando todos de uma vez, deixando Abel sem palavras. Os dois eliminam os inimigos juntos. Depois da luta, Abel pergunta sobre o feitiço, já que os magos de vento que ele conhece só conseguem lançar magias de invocação. Ryu sugere que talvez magia de água funcione de outro jeito. Antes de seguir viagem, Ryu usa magia para invocar água e se manterem hidratados, mas Abel repara que ele usou um encantamento diferente do anterior, o que deixa Ryu meio nervoso. Ele desconversa e diz que Abel deve estar imaginando coisas. Depois de andarem mais um pouco, Abel dá uma moeda para Ryu, que fica surpreso, é a primeira vez que ele vê o dinheiro desse mundo. Abel explica que aquela é uma moeda de bronze chamada Florin, usada no reino de Nightley, onde fica a cidade de Lan. Ele também explica que cada província tem sua própria moeda, mas todas usam os mesmos valores. Nightley é uma das 3 grandes nações, junto com o Império Bogi e a Federação Hydalyeu. Ryu acha o nome Bogi meio esquisito, e Abel pergunta se ele tem algum problema com o país. Ryu responde que só acha o nome diferente mesmo. Aí comenta que o nome de uma nação é importante, porque as pessoas precisam se apresentar dizendo "Eu sou de Buogi", o que, para Ryu, soaria bem estranho. Ele admite que não gostaria de dizer isso, e Abel acha que ele tá exagerando. Depois de um tempo, finalmente eles saem da floresta, mas enquanto caminham, Abel percebe que uma pedra está se mexendo. Ele se prepara para atacar, mas Ryu cria uma parede de gelo e bloqueia o ataque. Abel avisa que estão cercados, acabaram encontrando um ninho de golems de pedra. Ryu fica surpreso porque achava que eles eram humanoides com braços e pernas. Abel pede para ele ficar onde está e corre para atacar com a perfuração total, mas o golpe não faz efeito, o golem se regenera na hora, deixando Abel chocado. Ryu pede para tentar algo e Abel deixa. Então ele cria várias camadas de parede de gelo, derruba tudo em cima do golem e consegue imobilizá-lo. Abel fica impressionado com a força da magia, mas Ryu comenta tranquilamente que só derrotou 2 até agora e pretende fazer o mesmo com os outros. Logo eles acabam com quase todos os golems, sobrando só um, mas esse último não se move. Ryu acha que eles talvez tirem energia da terra, e como esse tá virado de cabeça para baixo, não consegue se recarregar. Aí Abel nota uma pedra mágica enorme presa na parte de baixo dele e fica feliz. Ele queria coletar essas pedras dos outros também, mas infelizmente agora já era. No caminho, eles veem um hipopótamo gigante dormindo. Ryu pergunta se Abel quer derrotá-lo, mas ele diz que não tem esse tipo de ambição. Na verdade, é a primeira vez que vê um desses de perto, mas acha que é um Behemoth. De repente, vários Wyverns aparecem, e Ryu fica empolgado com a chance de assistir a uma batalha de monstros de camarote. Abel acha que o Behemoth tá em desvantagem, mas Ryu acredita que ele não vai cair tão fácil assim. E ele tá certo. Quando os Wyverns começam o ataque, o Behemoth se levanta e solta um rugido tão alto que derruba todos no chão. Ryu explica que ele usou anulação mágica. Mais tarde à noite, enquanto eles acendem o fogo para fazer a comida, Ryu brinca dizendo que estava esperando uma luta entre Abel e o Behemoth, mas Abel diz que isso não vai acontecer. Ele comenta que já ouviu falar de armadilhas em masmorras com efeitos parecidos, mas nunca tinha visto uma anulação mágica em ação. Quando ouve a palavra masmorra, Ryu fica animado e Abel pergunta se ele quer saber mais sobre isso. Ryu responde que gostaria muito de visitar uma por conta própria. Aí Abel conta que só tem uma nas províncias centrais e, com sorte, ela fica na cidade para onde eles estão indo. Ryu brinca perguntando por que Abel escondeu essa informação até agora, e isso deixa Abel um pouco na defensiva, diz que não sabia que ele se interessava tanto por masmorras. Ryu continua provocando, perguntando se ele escondeu mais coisas importantes. Aí Abel pergunta se ele conhece elfos e anões. Ryu responde que não. Então Abel explica que os anões são ferreiros experientes e também ótimos lutadores, e que tem alguns em Lan. Também comenta que só tem um elfo em Lan, já que o restante vive nas florestas e quase nunca saem de lá.
Rio diz que é exatamente como ele imaginava, mas Abel desconfia, já que Rio nunca saiu da ilha. No dia seguinte, Rio segue guiando o caminho e diz que do outro lado da montanha deve ter um vilarejo humano. Abel pergunta como ele sabe disso, e Rio lembra de como o dragão contou tudo pra ele. Só que ele diz pra Abel que é melhor não saber e chama sua fonte de informação de algo além da compreensão humana. Enquanto caminham, de repente eles sentem uma presença vindo por trás. Um grifo gigante aparece, deixando Abel completamente paralisado de medo. Mas Rio age rápido, tira um pedaço de carne da mochila e joga no ar. O grifo pega a carne e vai embora voando. Os dois ficam aliviados por estarem vivos. Abel comenta que travou completamente e Rio admite que se tivessem tentado lutar, não teriam vencido. Abel acha que eles não têm chance contra monstros assim e percebe que quase não se ouvem relatos sobre grifos ou berremotes há séculos. Algo está estranho naquela região. Rio acha esse comentário meio rude e diz que talvez os humanos só não estejam procurando o suficiente. Abel concorda que talvez as montanhas congeladas estejam mantendo essas feras longe das áreas humanas. Mais pra frente, Rio lembra que os Wyverns que atacaram o Behemoth vieram justamente da direção que eles estão indo agora. Logo, eles avistam alguns Wyverns devorando uma presa. Abel comenta que não podem enfrentá-los, já que normalmente seriam necessários uns 20 aventureiros experientes para derrotar só um, e ainda assim com gente morrendo no processo. Rio pensa que, mesmo tentando evitar, mais cedo ou mais tarde vão ter que enfrentar esses bichos. Ele se pergunta se seria mais fácil lutar com eles em terra firme, e Abel concorda dizendo que usaria melhor a espada assim. Então Rio avança para a batalha e invoca várias lanças de gelo que acertam os Wyverns, e Abel finaliza com sua técnica de perfuração total. Mas os gritos atraem mais Wyverns. Rio lança um ataque de gelo vindo de cima, fazendo eles caírem, e Abel termina o trabalho. Depois da luta, eles recolhem pedras mágicas. Abel comenta que ainda não acredita em como foi fácil. Já Rio pergunta se por acaso Abel queria uma batalha de vida ou morte só para sentir adrenalina. Nesse momento, mais uma leva de Wyverns aparece, e os dois já se preparam para lutar de novo, sabendo que não tem outra escolha além de derrotá-los para seguir em frente. Depois de vencerem todos, finalmente chegam ao topo da montanha e ficam felizes ao ver um vilarejo humano do outro lado. Depois de derrotar tantos inimigos, Rio está se sentindo confiante e acha que não se importaria de encontrar mais alguns. Mas Abel acha isso uma ideia absurda, porque seria melhor se eles nunca mais topassem com aquelas criaturas perigosas. Ele admite que foi impressionante conseguirem juntar tantas pedras mágicas dos Waivers, mas de repente para de falar ao perceber que já viajaram bastante para o norte, embora não faça ideia de onde exatamente estão agora. Rio, um pouco preocupado, torce para que não tenham entrado sem querer no Império de Bugi, mas Abel logo tranquiliza dizendo que o Império fica bem mais ao norte. Rio fica aliviado e isso desperta a curiosidade de Abel, que quer saber por que ele tem tanta aversão a esse lugar. Nosso protagonista responde que não tem nada pessoal contra o Império, só não gosta do nome, o que Abel acha bem estranho. Nesse momento, Rio nota uma estrada que cruza a paisagem. Abel observa que ela vai de leste a oeste, olha ao redor com atenção e reconhece a área. Rio percebe que ele ficou pensativo e pergunta se está tudo certo. Abel explica que se seguirem aquela estrada para o oeste, logo vão chegar à vila de Caelad. A notícia anima Rio, que está morrendo de vontade de dormir numa cama de verdade. Mas Abel lembra que ele não estava ansioso para lutar com mais Waivers. Rio responde que são coisas bem diferentes. Abel comenta que a comida em Caelad é deliciosa e insiste que Rio tem que experimentar. Isso deixa Rio ainda mais animado para conhecer a vila. Um tempo depois, eles chegam a Caelad e vão até uma taverna próxima. Enquanto estão sentados lá, Abel sugere que Rio se registre na Guilda dos Aventureiros. Mas Rio não faz ideia do que isso significa. Abel explica que o registro serve como uma espécie de identificação, permitindo que ele entre em outros vilarejos e países sem precisar pagar taxas de entrada. Ele diz que quando chegaram à cidade teve que pagar uma moeda de prata para que Rio pudesse entrar, já que foi seu fiador. Rio pergunta em tom de brincadeira se isso fazia parte de algum plano para transformá-lo em servo dele. Abel continua tentando convencer Rio a se registrar, explicando que a guilda também compra pedras mágicas e materiais de monstros por um bom preço. Caso contrário, Rio teria que virar alquimista para poder usar esses itens, o que seria um baita transtorno. Rio se surpreende ao saber que a alquimia existe nesse mundo, mas fica ainda mais surpreso quando o garçom traz à mesa um prato de arroz com curry. Ele pensa consigo mesmo que, na maioria das histórias, o protagonista precisa viajar muito até encontrar curry, mas, de alguma forma, ele já existe nesse mundo. Rio disfarça dizendo que não é nada e dá a primeira garfada, mas o sabor é tão bom que ele devora tudo em segundos. Pede outro prato e pergunta a Abel se na vila de Lum também tem um curry assim. Abel confirma que sim e diz que ficou feliz por Rio ter gostado. Admite também que o prato estava realmente delicioso. No dia seguinte, ao saírem da vila, Rio ainda está elogiando o curry da noite anterior e pede a Abel que conte quais são as melhores sobremesas da região.
Abel fica meio sem saber o que responder e diz que vai pensar a respeito. Eles continuam a viagem e, depois de alguns dias caminhando, finalmente avistam a vila de Lan ao longe. Quando chegam às portas da cidade, o guarda reconhece Abel e diz que todos estavam preocupados, já que ele estava desaparecido há meses. Abel explica que conseguiu voltar são e salvo graças a Ryu. O guarda aperta a mão de Ryu com entusiasmo, agradecido por ele ter salvo seu amigo. Abel paga a taxa de entrada de novo, mais uma vez como fiador. O guarda pergunta se eles vão direto à guilda e comenta que os amigos de Abel estão fora da cidade no momento, mas que vão ficar surpresos ao vê-lo de volta. Já dentro da cidade, Abel sugere que vão logo à guilda registrar Ryu como aventureiro. Assim ele pode ajudar o amigo a começar com uma boa classificação. Ryu fica curioso e pergunta o que isso quer dizer. Abel explica que os aventureiros geralmente começam no rank F, mas com a recomendação de alguém de rank B ou superior, podem começar no E ou até no D. Ryu logo percebe que isso quer dizer que Abel deve ter um rank mais alto que B, o que o deixa orgulhoso. Já Abel fica envergonhado e muda de assunto. Mesmo assim, ele continua explicando que os ranks mais altos dão acesso a missões melhores, com recompensas maiores. Diz que vale a pena subir de rank, embora Ryu provavelmente não vá precisar se preocupar com dinheiro, já que vai ganhar muito vendendo as pedras mágicas dos waivers. Nosso protagonista pergunta se essas pedras são mesmo tão valiosas, e Abel explica que são sim, bem raras na verdade. Vender tudo de uma vez até poderia bagunçar o mercado, mas ele confia que a guilda vai saber lidar com a situação. Finalmente, eles chegam à guilda, onde a recepcionista Nina fica surpresa ao ver que Abel ainda está vivo. Logo, vários aventureiros se reúnem ao redor, e Ryu percebe que Abel é bem popular. Pensando que deveria dar um pouco de espaço, Ryu sai para tomar um ar. É nesse momento que uma garota elfa passa por ele e repara na roupa que ele está usando, a roupa do Rei das Fadas. Ela comenta que ele deve ter causado uma ótima impressão no rei. Ryu não consegue responder direito, então ela diz que tá com pressa e que talvez eles se encontrem novamente algum dia, e vai embora. Um tempo depois, Abel leva Ryu de volta para a guilda, onde conta a todos que só sobreviveu por causa de Ryu, que logo vai se registrar como aventureiro. Abel pede que todos cuidem dele. Ryu está feliz por ser o centro das atenções, enquanto os outros o elogiam por ter salvo Abel. Logo depois, acompanhamos o processo de registro de Ryu. Abel diz que quer recomendá-lo para uma promoção de rank, o que surpreende Nina, já que é a primeira vez que alguém do grupo dele recomenda um aventureiro. Abel insiste que Ryu tem muito talento e Nina não vê problema nisso, mas pelas regras, eles precisam apresentar uma prova física da força de Ryu. Abel diz que vai conversar com o mestre da guilda sobre o assunto e Nina vai informar o pedido enquanto eles esperam na sala de reuniões. Quando Nina traz boas notícias, o mestre da guilda, Rugg, chega imediatamente, ansioso para ver Abel com os próprios olhos, já que estava muito preocupado com ele. Ao notar Ryu, Rugg se apresenta como mestre da guilda de Leon e agradece a Ryu, que fica um pouco desconfortável e responde que apenas estava no lugar certo na hora certa. Abel conta a Rugg que quer recomendar Ryu para uma promoção de rank. Rugg pergunta pela prova exigida, e Abel, com total confiança, afirma que Ryu é, na verdade, mais forte que ele. Abel mostra as pedras mágicas, e Rugg nota que o tom verde indica que são de elementais de vento. Pelo tamanho e brilho intenso, ele suspeita que sejam de Wyverns, o que Abel confirma. Rugg fica impressionado, pois reunir tantas pedras assim normalmente exigiria um exército, já que enfrentar tantos Wyverns é algo grandioso. Ele se preocupa com a possibilidade de monstros assim atacarem a cidade e a destruírem, mas Abel o tranquiliza, explicando que encontraram essas criaturas bem ao sul das Montanhas Maléficas. Ryu fica surpreso ao ouvir o nome das montanhas, e Abel explica que quando encontraram o caminho de Caelid, ele percebeu onde estavam. Rugg comenta que dizem que ninguém atravessa aquelas montanhas vivo, e nem aventureiros experientes vão lá sem um bom motivo. Ele mal acredita que eles derrotaram tantos Wyverns sozinhos, mas ao ver a prova das habilidades de Ryu, não tem objeções à promoção de rank. De repente, o grupo de Evil, a Espada Carmesi, chega à guilda. Abel vai se reunir com seus velhos amigos, enquanto Ryu segue para concluir o processo de registro. Ao entrar no escritório do mestre da guilda, Ryu começa a se perguntar se realmente merece o rank D. Rugg explica que, embora Abel seja muito talentoso, nem ele conseguiria derrotar um Wyvern sozinho. Se Ryu ajudou a vencer vários, ele deve ter um talento excepcional. Enquanto dá tapinhas nas costas de Ryu para parabenizá-lo, Rugg se surpreende com a força física de Ryu para um mago. Nesse momento, Nina chega com os papéis e se apresenta formalmente antes de começar o registro de Ryu. Ela inicia uma breve entrevista perguntando o nome dele e confirmando que ele é mago. Depois pergunta qual é seu elemento mágico, e ele responde que é água. Quando questionado sobre onde mora, Ryu explica que acabou de chegar à cidade. Nina informa que nos primeiros 300 dias após ingressar na guilda, ele pode ficar nos alojamentos da guilda. Ela pergunta se ele já esteve em uma masmorra, e Ryu admite que não.
Então, Nina menciona um curso mensal de introdução à exploração de masmorras, que oferece um guia completo para novos aventureiros e dicas sobre o que prestar atenção. Quando ela pergunta se ele tem interesse, Ryu responde animado que sim. Nina diz que o próximo curso começa em 2 dias e que vai inscrevê-lo, informando que ele deve estar na sala de reuniões do 3º andar às 9 da manhã. Ryu fica surpreso, e Nina acrescenta que há um relógio na cidade para ele saber o horário. Com isso, Nina organiza a papelada, mas Ryu fica confuso quando ela diz que é hora de começar o registro oficial. Ela pede que ele coloque a mão sobre um cristal, e o dispositivo cria instantaneamente sua carteira da guilda, que ela entrega a ele. Nina o parabeniza por se tornar oficialmente um aventureiro registrado. Ao sair, Hug sente alívio, pois estava muito preocupado com Abel, já que a situação parecia grave na ausência dele. Ele pensa que nunca gostaria de passar por algo assim novamente e agradece ainda mais a Ryu por ter salvado todos. Lembra que ele ainda não contou pra ninguém que o Abel voltou, então já pega o dispositivo de comunicação para fazer uma ligação. Enquanto isso, o Abel leva o Ryu para dar uma volta, e quando o Ryu pergunta para onde vão, o Abel fala que vão pegar as recompensas por ele ter ajudado a voltar pra vila. O Abel diz que quer comprar roupa nova e um cajado para ele. Nosso protagonista agradece, mas admite que não entende por que o Abel fica falando tanto desse tal cajado. O Abel explica que é porque ele é mago, mas o Ryu fala que pode usar magia sem precisar de um e que também usa a espada para lutar de perto. O Abel fica surpreso e pergunta sobre essa espada, aí o Ryu mostra para ele. Só que o Abel acha que parece mais uma faca do que uma espada de verdade e fica preocupado sem querer magoar o Ryu, mas o Ryu nem liga para isso. Em vez disso, pede ajuda pro Abel porque tem muita coisa que ele ainda não sabe desse mundo. Logo, o Ryu aprende que aqui um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias e o mês tem 30 dias, basicamente igual à Terra. Ele fica surpreso ao descobrir que as roupas são medidas em centímetros também. Acha muita coincidência e começa a pensar se pode ter alguma conexão, tipo, alguém que reencarnou nesse mundo antes dele, o que explicaria tanta coisa igual ao planeta dele. Depois, o Abel convida ele para a festa dele, onde o Ryu é o convidado de honra e é apresentado para todo mundo como o salvador dele. Na manhã seguinte, a Nina anda com ele e pergunta se ele se divertiu na noite anterior. O Ryu diz que sim, mas admite que tá meio cansado. Logo, chegam no dormitório do grupo e quando entram no quarto, veem um cara fazendo flexão. Quando ele percebe a Nina, fica nervoso. Ela fala que o Ryu vai ser o novo colega de quarto deles e os dois se apresentam como Nils e Eto. Depois de lembrar o Ryu da aula deles, o Nils comenta que a Nina é linda e que eles deviam parar de ser tão formais entre si. Nesse momento, a Nina volta com mais um novato que também vai ser colega de quarto. Esse novo cara parece bem novo, e o Amon confirma que ele tem só 16 anos. Infelizmente, depois que perdeu os pais, virar aventureiro foi a única saída que ele teve para se sustentar. A Nina conta pro Ryu que o Amon também vai fazer o curso básico de masmorras junto com ele, então eles vão juntos e os dois concordam. Enquanto isso, a amiga do Abel, a Lina, não acredita que um mago consiga fazer um escudo de gelo grosso. Ela acha que geralmente eles são muito finos e que quebram fácil com qualquer corte de vento. Também diz que usar o escudo no ar para atacar um inimigo é impossível, mas o Abel diz que o Ryu fez exatamente isso. A Lina explica que normalmente magia só pode ser conjurada perto do mago, então nada faz sentido para ela. Mesmo assim, a sacerdotisa acredita que se o Abel tá falando, deve ser verdade. Só que a Lina tem medo que, se o Ryu algum dia se voltar contra eles, vai dar problema, ou pior, que ele entre pro reino como inimigo. O Abel garante que isso nunca vai acontecer. Quando perguntam como ele tem tanta certeza, ele responde que é porque o Ryu odeia o nome do reino. E esse foi o final do 3º episódio. Comenta a parte 4 aqui pra eu saber que você chegou até aqui. Dá uma olhada no próximo vídeo na tela. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder o próximo capítulo. Ah, e lembra de assistir até o final que isso ajuda muito o canal a crescer. Valeu!